eu vou estar falando um pouquinho para vocês das propriedades específicas da matéria. Então vamos lá. O que são propriedades específicas da matéria, né? São propriedades que cada substância vai apresentar individualmente, ou seja, essa propriedade específica ela vai variar de uma substância para outra. Então, por exemplo, a água, as propriedades específicas vão ser de um jeito. No álcool, essas propriedades específicas vão ser de outro. Por exemplo, a densidade da água é uma, a densidade do álcool é outra, a densidade do óleo é outra. Então, por isso, a densidade é uma propriedade específica, né? Porque ela vai variar de uma substância para outra, tá? Então, a gente vai ver aqui quais são as propriedades específicas da matéria, tá? Então, essas propriedades específicas, elas podem ser físicas, como, por exemplo, a densidade, né? Químicas, como, por exemplo, a combustão, e organolépticas, né? Como, por exemplo, a cor, o brilho, tá? Então, propriedades específicas da matéria são propriedades que vão ser particulares, individuais de cada substância. Então, aqui nós temos uma propriedade física, né? Na verdade duas, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que são propriedades físicas da matéria, tá? Então, são propriedades específicas. Então, o que é o ponto de fusão? É a temperatura em que uma substância passa do seu estado sólido para o estado líquido, né? Então, por exemplo, ali o gelo derretendo, né? Ele está sofrendo fusão, ou seja, ele está passando do estado sólido para o estado líquido, né? Então, a temperatura que seria ali 0 graus, em que o gelo ele passa do seu estado sólido para o seu estado líquido, seria então o ponto ou a temperatura de fusão, tá? No outro exemplo, nós temos o ponto de ebulição, que é a temperatura em que uma determinada substância ela vai sofrer ebulição, ou seja, ela vai passar do seu estado líquido para o estado gasoso. Então, no exemplo ali, nós temos uma canequinha fervendo, né? E o vaporzinho lá formando lá uma nuvenzinha. Então, esse vapor é o que? É a água que está passando ali do seu estado líquido para o estado gasoso. A temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição da água, é 100 graus Celsius. Mas essa temperatura de ebulição, ela vai variar de uma substância para outra. No caso da água, 100 graus Celsius. As outras substâncias, cada uma vai ter o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. Por isso que nós estamos falando de uma propriedade específica. Cada substância vai ter o seu ponto de ebulição, o seu ponto de fusão próprio, tá? Então, as substâncias elas não vão passar do estado sólido para o estado líquido sempre na mesma temperatura, tá? Ou elas não vão passar sempre do estado líquido para o gasoso na mesma temperatura. Cada substância vai fazer essa passagem ali em uma determinada temperatura. Por isso que a gente está falando de propriedade específica da matéria. A densidade também é uma propriedade específica da matéria e nós podemos saber a densidade de uma determinada substância fazendo um cálculo, né, usando essa formulazinha que está aí, que seria a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, quando você faz essa relação entre a massa e o volume de uma substância, né, e o volume que uma substância ocupa, então você tem ali a sua densidade, tá? Então, cada substância vai ter a sua própria densidade, ela vai variar de uma substância para outra. E como é que a gente calcula, então, a densidade? Usando essa fórmula que está aí. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Então, massa, quantidade de matéria,
volume o espaço que está sendo ocupado por essa substância. Então, fazendo essa formulazinha aí, aplicando essa fórmula, a gente encontra então a densidade da substância em questão que está sendo analisada. Na foto nós temos ali o óleo e a água, né? Por que que o óleo fica na superfície? Porque ele é menos denso, né? Ele tem uma densidade ali menor que a água, por isso que ele fica na superfície. Aqui nós temos duas propriedades específicas da matéria, a solubilidade e a tenacidade. O que é a solubilidade? É a capacidade de uma determinada substância de dissolver outras substâncias, né? Então, no exemplo aqui, nós temos a água, ela está fazendo a dissolução do cloreto de sódio. Então, a capacidade de fazer essa dissolução de outras substâncias é chamada de solubilidade. E essa capacidade, obviamente, ela vai variar de uma substância para outra. Algumas substâncias, como por exemplo a água, vai ter uma maior capacidade de dissolução, enquanto que outras substâncias vão ter uma menor capacidade de dissolução, tá? Por isso, uma propriedade específica. A tenacidade é a capacidade de uma matéria, de uma substância, de resistir ao impacto causado por outra matéria. Então, no exemplo, se você usar, por exemplo, uma pedra, jogar uma pedra no vidro, essa pedra vai quebrar o vidro. Por quê? Porque a pedra ela é mais tenaz, ela tem mais tenacidade que o vidro, tá? Então, por isso a gente diz que é uma propriedade específica, porque cada matéria vai ter a sua própria tenacidade, ou seja, a sua própria capacidade de resistir ao impacto causado por outras matérias. A dureza é uma propriedade específica da matéria e é a capacidade que a matéria apresenta de riscar outra matéria, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma pedra e risca lá um vidro, se essa pedra riscou o vidro, significa que essa pedra ela é mais dura, ela tem uma maior dureza, por isso que ela riscou o vidro, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de alguns materiais sendo riscados aqui. Então, aqui, por exemplo, a pedra riscando o vidro, né? Então, a pedra ela é mais dura, ela tem maior dureza que o vidro, por isso que ela consegue riscar o vidro. As propriedades químicas da matéria, elas são aquelas propriedades que, para que elas ocorram, tem que haver uma transformação química, né? Uma reação química da matéria. Então, toda vez que ocorre um fenômeno químico, existe uma transformação da matéria, tá? Existe uma reação química. Então, nesse caso, a gente diz que é uma propriedade química, tá? Então, essas propriedades químicas, elas também serão específicas dependendo de cada material que está sendo ali analisado, tá? Então, quais seriam essas propriedades químicas? Então, por exemplo, aqui, a propriedade de combustão, tá? Que é a capacidade de reagir com o oxigênio, liberando energia, tá? Outra propriedade é a oxidação, que seria a capacidade de retirar elétrons de uma substância. Propriedade corrosiva, capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química, tá? Propriedade explosiva, capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor, tá? Dentro ali de um curto espaço de tempo. Uma outra propriedade química, a efervescência, que seria a capacidade de produzir gás e liberar esse gás em meio líquido. E a última propriedade química aqui seria a fermentação, que é a capacidade de transformar a matéria orgânica produzindo
energia, tá? Nesse caso, fermentação. As propriedades da matéria que a gente chama de organoléptica são todas aquelas que a gente pode perceber através dos nossos sentidos: a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição, tá? Então, essas propriedades da matéria a gente chama de propriedades organolépticas. Então, a primeira delas é o odor, né? O odor, ele seria o que? O cheiro, e esse cheiro ele pode ser, essas substâncias são classificadas em substâncias odorantes, né? Aquelas que têm cheiro, e existem também aquelas inodoras, ou seja, aquelas que não têm cheiro, tá? E esses odores eles vão ser captados ali pelas nossas células olfativas. O sabor, tá? As substâncias elas podem ser classificadas em doces, amargas, azedas, salgada, tá? E quem vai fazer o reconhecimento desse sabor são as nossas papilas gustativas. Uma observação: não podemos sair por aí cheirando e nem provando sabores das substâncias, principalmente aquelas que a gente não conhece. Se é uma coisa que você conhece, você sabe que não vai morrer com aquilo, né? Que não vai parar no hospital, não vai ter uma reação nenhuma, beleza, pode cheirar e provar. Mas se é uma coisa que você não conhece, é melhor, né? Principalmente pôr na boca, tá? Mas a própria inalação ali desse cheiro, dessa substância, você pode estar absorvendo ali algum pó, alguma coisa, então não faça, não é padrão não, tá? Então a gente consegue perceber sim, né, essas propriedades através do odor e do sabor, mas a gente não pode sair por aí nem cheirando e nem provando nada que a gente não conhece, tá? Uma outra propriedade organoléptica seria a cor, tá? A cor de um material, ela é gerada pela frequência de onda luminosa que é refletida e percebida através das nossas células fotossensíveis na visão, né? Que seria lá os cones e os bastonetes presentes lá na retina. Então, a cor desses materiais a gente vai perceber através ali da frequência dessas ondas luminosas que são absorvidas ali, refletidas ali na nossa visão. O brilho é a capacidade que um material tem de refletir ou absorver luz, né? Então, alguns materiais vão ter mais brilho quando você faz o polimento dele, principalmente, né? Eles vão apresentar mais brilho, mais capacidade ali de refletir ou de absorver essa luz, e outros materiais você pode polir ele o quanto quiser que ele não vai ter essa capacidade, né? A textura, nós podemos perceber a textura através do nosso tato, tá? Então a textura dessas substâncias, dessa matéria, ela pode ser lisa, pode ser rugosa, áspera, macia, tá? Então nós vamos percebê-la através do nosso tato. E a visão, quer dizer, o som, tá? São as vibrações que ao penetrarem no nosso ouvido produzem sensações auditivas. Então nós também podemos perceber ali essas substâncias através das vibrações que penetram no nosso ouvido também. As propriedades funcionais são características constantes em determinadas matérias, sendo pertencentes ao mesmo grupo funcional, como, por exemplo, os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Os ácidos são aquelas substâncias que ionizam em solução aquosa, liberando um H+, e elas também vão apresentar um sabor azedo. As bases são as substâncias que vão sofrer uma dissociação em solução aquosa, liberando íons OH- e causam uma adstringência. Os sais são compostos iônicos que vão apresentar no mínimo um cátion. Esse cátion precisa ser diferente de H+, e um ânion, e esse ânion precisa ser diferente de OH-. Os óxidos,
eles são compostos binários que têm 2 elementos, sendo que pelo menos um desses elementos tem que ser o oxigênio.